Sexta-feira passada, meus amigos, nós falamos sobre a parte inicial do direito tributário, aquela que traz o conceito de tributo, as características dos tributos, né? Só para relembrar aqui, ó, nós falamos aqui do conceito de tributo, estabelecendo aqui as características básicas, né, do conceito de tributo estabelecido lá pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional, prestação pecuniária compulsória instituída por lei que não constitua sanção para o ato ilícito, e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso aí é o conceito de tributo, tá, pessoal? Em seguida, falamos aí das espécies tributárias, não é isso? Falamos lá que nós temos 5 espécies tributárias admitidas pela Constituição Federal e pelo próprio STF: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Falei para vocês que três das cinco espécies são definidos pelo seu fato gerador: imposto, patrimônio; taxa, serviço público ou efetivo exercício do poder de polícia; contribuição de melhoria, obra pública mais efetiva valorização do imóvel do contribuinte; empréstimos compulsórios e contribuições especiais são tributos vocacionados à bitributação, ou seja, uma vez criados, poderão ter o mesmo fato gerador de um outro tributo já existente, sendo que os empréstimos compulsórios têm natureza restituível e as contribuições especiais natureza finalística. Ok, pessoal? Estabelecemos também 2 conceitos importantes que eu falei, pessoal. Esses 2 conceitos você vai carregar para toda a sua história tributária. Sempre que você pensar em tributo, você tem que pensar em competência. Por quê? Porque na prova da ordem, mais de 70%, eu desafio até muito mais do que isso, das questões que caem em primeira fase tem relação com competência. Segunda fase, pessoal, é 100%, porque todas as questões têm, de forma direta ou indireta, relação com a competência tributária. Então, competência tributária, eu falei para vocês que é aquela autorização constitucional para que cada ente federativo, União, Estados, Distrito Federal e municípios possam, por lei, criar os seus tributos. Pessoal, isso é competência. Competência é distribuída, a competência, na verdade, é estabelecida pela Constituição Federal. A Constituição Federal não cria tributo, mas distribui as competências. Em contrapartida, você tem um outro instituto chamado Capacidade Tributária Ativa, que não tem nada a ver com o fato de você criar ou não criar, legislar ou não sobre tributos. Isso aí é quem tem competência. A capacidade tributária ativa está ligada diretamente a quê? A possibilidade, a transferência de um ente para outro ou de um ente para uma entidade da administração pública indireta, por exemplo, para que esse que está recebendo a capacidade tributária ativa possa arrecadar, fiscalizar e ficar com o fruto da arrecadação do tributo. Pessoal, entendendo isso, você já tem, assim, meio caminho andado, tá? Então, olha só. A aula da semana passada, nós tratamos, na verdade, pessoal, do que nós chamamos de poder de tributar do Estado, que é a primeira parte do Sistema Tributário Nacional, que está lá entre o artigo 145 e 162 da Constituição Federal. Então, primeira coisa, a Constituição Federal fala o seguinte: está aqui União, Estados, Distrito Federal e municípios. O poder que vocês têm para tributar. Então, poder de tributar é o poder que você, União, Estado, município e Distrito Federal, tem para poder instituir, para poder reduzir, para poder majorar, para poder extinguir, para poder conceder moratória, para conceder transação, compensação, remissão. Tudo isso aí é quem é competente. Quem pode legislar é o ente competente. Só que, ao mesmo tempo que a Constituição Federal, pessoal, estabelece o poder de tributar, ela estabelece em seguida os limites. Ela impõe, na verdade, os limites a esse poder de tributar. Ele fala, por exemplo, União, você pode tributar, você pode instituir, por exemplo, o imposto de renda. Porém, para que você possa instituir imposto de renda, essa instituição se dará por lei. A isso nós chamamos, a Constituição Federal chamou de princípio da legalidade. E vai falar ainda o seguinte: você vai criar por lei,
E vai ter que dar um tempo para que o contribuinte possa se preparar para aquela exação, para aquela obrigação tributária. A esse tempo se chamou de anterioridade. Você pode tributar a partir de agora em diante. Atrás, ou seja, fatos geradores que não existiam, você não pode retroagir para poder atingir bens ou patrimônio do contribuinte. Princípio da irretroatividade. Note, pessoal, isso são limites. Você pode tributar, porém, por lei, legalidade. Você pode tributar, porém, não pode exigir, em regra, de uma vez o tributo. Você pode tributar, mas só fatos geradores, presentes e futuros. Você pode tributar, você pode criar tributo, você pode cobrar tributo, só que você, quando for criar e cobrar, sempre que possível, você vai observar a capacidade contributiva do contribuinte. Princípio da capacidade contributiva. Pessoal, o que é isso, então? Na verdade, os limites impostos pela Constituição Federal a esse poder tributar, que é de instituir, de majorar, reduzir, extinguir, ou mesmo extinguir tributos, esses limites a Constituição estabeleceu como princípios e imunidades tributárias. Então, pessoal, não confundam jamais em prova da ordem. Professor, a isenção é uma limitação ao poder tributar? Não, porque todas as limitações, ou seja, todos os princípios e imunidades tributárias estarão estabelecidos no texto constitucional. Por isso que a gente chama de limitações constitucionais ao poder de tributar do Estado. Pessoal, veja, até dezembro do ano passado, e o que aconteceu de tão importante em matéria tributária em dezembro do ano passado? Foi aprovada a emenda constitucional 132, que trata da reforma tributária. Então, a discussão hoje é se regulamentar uma reforma que foi feita, que foi criada, que foi aprovada em dezembro do ano passado. Evidentemente, pessoal, que aquela unificação de tributos, aquela questão de você criar o IVA, que é dividido em CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, IBS, que é Imposto de Bens e Serviços de competência dos estados e dos municípios, isso aí não vai cair na prova da ordem, agora pelo menos. Mas outras inclusões feitas por essa PEC já pode cair. E uma delas, pessoal, é a criação agora de princípios expressos que são aplicados ao sistema tributário nacional. Pessoal, isso é novo, novíssimo. Por quê? Porque não caiu na prova ainda. Pode cair, e se cair, você já conhece. Pessoal, antes, quais eram os princípios que vocês estudavam em livros de direito tributário, assistiam em videoaulas, na própria graduação até o ano passado? O que eu ensinei para os alunos? Princípios são aqueles que estão previstos na Constituição Federal. Ainda é assim? É assim. Só que quando você falava de legalidade, por exemplo, pessoal, não existia na Constituição Federal falando o seguinte: olha, princípio da legalidade é isso. Ou seja, é você só poder criar, majorar, reduzir ou extinguir tributos através de lei. Esse nome legalidade, que também foi chamado de tipicidade cerrada, que também foi chamado de estrita legalidade, de reserva legal pelos examinadores da Fundação Getúlio Vargas e também pela própria jurisprudência, esses nomes são batismos feitos pela jurisprudência, pela doutrina. Não existe na Constituição Federal assim, a anterioridade diz que o tributo para ser majorado ou exigido quando criado vai ter que esperar o exercício financeiro seguinte. Pessoal, na Constituição Federal não fala de anterioridade, só fala o seguinte: quando criado um tributo ou majorado, você tem que observar duas regras: Estado, município, Distrito Federal ou União. Ou você vai cobrar no exercício financeiro seguinte, ou ressalvar no mínimo 90 dias, que a gente chama de noventena. Pessoal, a essa limitação, o doutrinador chamou de
Princípio da anterioridade, princípio da não surpresa, princípio da eficácia diferida, por exemplo. Tá? Então, o que aconteceu em 2023? Pessoal, 2023 foi aprovada a reforma tributária. Falta várias leis complementares para tornar para acabar com o ICMS, IPI, PIS, COFINS, contribuição sobre lucro líquido, e unificar no IVA, que é Imposto ao Valor Agregado. Mas esses princípios aqui, pessoal, que aparecem hoje no artigo 145, parágrafo 3º da Constituição Federal, esses aí são princípios que agora são princípios expressos. Por quê? Porque lá no texto constitucional já fala que o sistema tributário nacional terá por princípios a simplicidade, princípio da transparência, princípio da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Se hoje cai na prova da ordem que o meio ambiente é um bem tutelado pelo sistema tributário nacional, verdadeiro, está aí, ó. Que a tributação do Brasil deve observar o princípio da transparência, está aí. Que a tributação tem que seguir o princípio da simplicidade, você tem que facilitar para que o contribuinte possa entender a tributação e recolher o seu tributo de forma correta. Está aí o princípio da simplicidade. Quando se fala de justiça tributária, é você evidenciar a questão do princípio que já existia, como a questão da capacidade contributiva. Está aí, ó, princípio da justiça tributária, da cooperação entre estados, entre fiscos. Pessoal, isso aí, hoje, a gente chama de princípios expressos, mas os que geralmente e sempre foram cobrados são aqueles que nós chamamos de implícitos. Mas vejam só, pessoal, quando eu falo de implícito, não é que você vai só imaginar que existe lá na Constituição Federal, não. Ele está lá. Os nomes que são repito, que os nomes que são batismos, na verdade, doutrinários e jurisprudenciais. E nós destacamos aqui, ó, entre esses princípios, princípio da legalidade, da irretroatividade, da isonomia, da não cumulatividade, da uniformidade geográfica e do não confisco. Existem outros? Existem. Mas os que nos interessam agora, pelo tempo que nós temos, é estudar aqueles que mais caem. Veja, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, são tópicos que foram retirados de provas passadas, até essa última prova, na verdade, né? A última prova tem mais ou menos 3 semanas. Das provas que já foram aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas. Por quê? Porque são assuntos que são recorrentes em provas de primeira fase e segunda fase também, mas principalmente primeira fase, que é o nosso foco. Depois, pessoal, possivelmente, tá, a coordenação de direito deve abrir um espaço para a segunda fase da prova da ordem, tá? De tributário, que para quem vai fazer a primeira também serve, que é direito material e processual tributário. Então, olha só, pessoal, primeiro princípio implícito ou limitação constitucional ao poder tributário do Estado. Legalidade. Pessoal, o que é legalidade? Legalidade tem a ver com a necessidade de lei para criação, lei para majoração, lei para redução, lei para extinção de tributos no Brasil. Ou seja, quando você fala de legalidade, a Constituição Federal traz o seguinte texto, que o tributo, para ser exigido, depende de quê? De lei. Que o tributo, para ser majorado, em tese, precisa de lei. Que o tributo, para ser reduzido, precisa de lei. Para ser reduzido, para ser extinto, também precisa de lei. Ou seja, legalidade, tipicidade cerrada, reserva legal, ou o princípio da legalidade, simplesmente, é que tributo para ser criado, majorado, reduzido ou extinto depende de lei. Lei que, em regra, será lei ordinária. Pessoal, para a criação de tributo, só 4 tributos, pessoal, 4, serão instituídos por lei complementar. São
impostos sobre grandes fortunas, competência da União. Impostos novos ou impostos residuais, competência da União. Novas fontes de custeio para a Seguridade Social ou contribuições residuais. Lembrando que tudo que é novo é residual em matéria tributária. E empréstimos compulsórios, seja qual for a sua motivação, seja no caso de guerra externa, calamidade ou investimento urgente de relevante interesse nacional. Então, pessoal, olha só, princípio da legalidade, tipicidade cerrada ou reserva legal fala: tributo para ser instituído, reduzido, majorado ou extinto depende de lei. Tem exceção? Tem, pessoal. As exceções são dois grupos de exceções. Eles se aplicam tão somente ao quê, pessoal? Se aplica tão somente às alíquotas. Pessoal, o que são alíquotas? Todo tributo, pessoal, ele para ser criado, ele, na verdade, ele tem alguns elementos obrigatórios. Seja a sua espécie, qual for a sua espécie tributária, o tributo tem que ter, primeiro, o sujeito passivo, ou seja, que pode ser o contribuinte ou o responsável tributário. Segundo, o tributo ele tem que ter um fato que gere a obrigação, que nós chamamos de fato gerador. O tributo tem que ter uma base de cálculo, que é um valor que vai ser inserido o quê? Que vai ser aplicado uma alíquota, que é aquele percentual. As exceções ao princípio da legalidade se aplicam tão somente a quem, pessoal? As alíquotas. Em relação a quais tributos, pessoal? São exceção à legalidade: o imposto de importação, exportação, IOF e IPI. Lembra desses quatro aqui? Primeira aula: tributos extrafiscais, reguladores de mercado, tributos estratégicos. A esses aqui, ó, é permitido que o aumento ou redução das suas alíquotas pode ser realizado através de lei, pode ser através de um decreto, pode ser através de uma resolução, ou seja, admite-se legislação tributária para aumento e redução das alíquotas do imposto de importação, imposto de exportação, IOF e IPI. Só que o senhor falou que eram dois blocos. Tem mais o quê? ICMS, combustíveis, e IPI. Pessoal, desculpe, ICMS, combustíveis e CID combustíveis. Pessoal, professor, o que é um CID combustíveis? É uma contribuição interventiva, contribuição de intervenção num domínio econômico. Note, esses 4 tributos estratégicos: imposto de importação, exportação, IOF e IPI, mais ICMS combustíveis e CID combustíveis, podem ter suas alíquotas majoradas, reduzidas. E no caso CID combustíveis e ICMS combustíveis, reduzidas e restabelecidas através de qualquer veículo normativo. Pode ser um decreto, pode ser uma portaria, pode ser um convênio interestadual, pode ser uma resolução da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior. Pessoal, admite-se legislação. Os demais, legalidade. Para aumentar, reduzir, extinguir ou aumentar, reduzir, extinguir ou criar, preciso de lei. Pessoal, isso é legalidade tributária. Fácil. Cai na prova da ordem? Cai. Muito. E qual é o tributo? Qual é outra limitação, outro princípio que cai muito, professor? Princípio da anterioridade. Pessoal, anterioridade, não surpresa ou eficácia diferida. Não é deferida, é diferida. São sinônimos à anterioridade tributária. O que a regra fala? A Constituição Federal estabelece como limite, falando por quê? Porque ela fala o seguinte: senhor ente tributante. Quem são os entes tributantes, pessoal? Quem tem competência tributária? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Senhor ente tributante, o senhor quer criar um tributo? Quero. O senhor quer criar ou você quer só majorar? Não, eu quero só criar. Então, você tem que dar um tempo para que o contribuinte se prepare para aquela nova obrigação. Ou você quer aumentar? Não, já está criado, agora eu só quero majorar, eu quero aumentar as alíquotas. Tem problema, você pode fazer isso. Porém, tem que ser por lei, primeira regra. E segundo, você tem que dar um tempo para que o contribuinte se prepare para aquela nova obrigação. E qual é o tempo? Pessoal, são 2 regras que a Constituição estabelece. Primeira regra: exercício financeiro seguinte.
significa dizer, pessoal, que eu aumento ou crio o tributo hoje, dia 3 de maio, só que eu só posso exigi-lo no dia 1º de janeiro de 2024. Desculpe, de 2025. Agora, isso é a primeira regra. E a segunda, 90 dias. Professor, mas se é 90 dias, são 90 dias, eu posso aplicar de 90 dias, não posso? Não. Qual é a regra? Regra é que você tem o exercício financeiro seguinte ou 90 dias. Você vai aplicar qual das regras? Pessoal, você vai aplicar aquela regra que for mais benéfica para o contribuinte. E por qual seria mais benéfica para o contribuinte? Aquela que estabelecer um prazo maior para que ele possa pagar aquela obrigação. Se eu tenho 90 dias a partir de hoje, ou exercício financeiro seguinte, a melhor regra seria do dia 1º de janeiro de 2025, correto? Pessoal, isso é anterioridade tributária. Mas, professor, o senhor falou que existem exceções. Existe, pessoal. Do mesmo jeito que na legalidade você tem exceção, aqui também tem. E quais são as exceções? Bem rápido, pessoal. Nós temos 3 grupos. O primeiro grupo não vai aplicar nenhuma dessas regras. Ou seja, se eu criei o tributo ou majorei o tributo hoje, amanhã, se houver a prática do fatiador, já posso exigir. Não tem que esperar nem o exercício financeiro, nem 90 dias. Você tem um segundo grupo de exceções que fala o seguinte: só vou aplicar a noventena, os 90 dias. Independentemente de qualquer coisa, eu aplico 90 dias. E o terceiro grupo só vai aplicar o quê? O exercício financeiro seguinte, dispensando, afastando, rechaçando os 90 dias. Então, quais são aqueles que pertencem ao primeiro grupo, aquele que você não vai aplicar nenhuma regra, nem outra? Primeiro, imposto de importação, imposto de exportação, IOF. Professor, faltou IPI, ó. IPI aqui, pessoal, na anterioridade, ele vai recebendo, vai entrar no segundo grupo. Então, primeiro grupo, imposto de importação, exportação, IOF. Você tem mais o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório, no caso de guerra ou calamidade. Pessoal, empréstimo compulsório, isso é pegadinha de prova da ordem. Empréstimo compulsório ele pode ser criado em 3 situações: guerra externa, calamidade e investimento urgente e de relevante interesse nacional. A essa regra que não se aplica nem o exercício financeiro, nem tampouco os 90 dias, você só vai seguir essa regra as 2 primeiras causas do empréstimo compulsório, quais sejam guerra e calamidade. O investimento urgente e de relevante interesse nacional, você vai aplicar a regra mais benéfica para o contribuinte. Então, tributos que não atendem nenhuma das 2 regras, nem do exercício financeiro, nem tampouco da noventena. Imposto de importação, exportação, IOF. O que mais? Empréstimos compulsórios, professor. Qual deles? Calamidade e guerra. E que mais? Imposto extraordinário de guerra. Pessoal, primeiro grupo. Agora, o segundo grupo. Só vou aplicar os 90 dias, a noventena, ainda que o exercício financeiro seguinte seja mais benéfico. Você tem aqui o imposto de renda, as contribuições, imposto de renda não, o IPI, tá? O IPI, as contribuições do artigo 95 e CID combustíveis e ICMS combustíveis. Pessoal, olha só. 90 dias, você vai aplicar o IPI, as contribuições do artigo 95, vou aplicar o exercício financeiro seguinte. Aí sim, entra o imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que é o imposto de renda que vocês conhecem, e mais as alterações, olha só, pessoal, alterações na base de cálculo do IPTU e do IPVA. Pessoal, alteração na base de cálculo, saibam, é aumento real na base de cálculo. A simples reposição inflacionária não autoriza a aplicação dessa exceção. O que significa isso?
Sobre aí, sua casa hoje tem como base de cálculo 500 mil. O Estado, veja, o Estado que eu digo, o município alterou a base de cálculo da sua residência. Era 500, agora passou para 700 mil. Pessoal, se houve alteração na base de cálculo de 500 para 700, significa o quê? Que foi feito agora, olha, agora, no dia 3 de maio, eu só posso aplicar essa alteração no dia 1º de janeiro de 2025. Agora, quando eu falo de simples reposição inflacionária, era 500 mil e eu apliquei a inflação do período, do ano, por exemplo. Pessoal, isso não é alteração na base de cálculo. Por que eu estou batendo em cima desse ponto especificamente? Que caiu uma vez na prova da ordem, primeira fase, e quando caiu, foi um arraso, pessoal. Então, veja, anterioridade, que também é chamada de princípio da não surpresa, que é chamado também de princípio da eficácia diferida. Tributo para ser criado e majorado, tem que esperar o quê? O exercício financeiro seguinte, ou no mínimo 90 dias. Tem exceção? Tem. Primeira exceção, imposto de importação, exportação, IOF, imposto extraordinário de guerra e empréstimo compulsório de caso de guerra e calamidade. Não aplica nenhuma das regras. Segunda regra, o segundo grupo, só aplica os 90 dias. IPI, contribuições do artigo 95, CID combustíveis e ICMS combustíveis. E, por fim, aqueles que só aplicam o exercício financeiro seguinte, imposto de renda e alterações na base de cálculo do IPTU e do IPVA. E alterações na base de cálculo é alteração real na base de cálculo. Simples reposição inflacionária, não vai ser aplicado essa exceção. Beleza, pessoal? Podemos continuar? Tranquilos aí? Tá rápido, mas tem que ser assim, né, pessoal? Tem pouco tempo para muita coisa. Pessoal, outro princípio aqui que é importante, o princípio da irretroatividade. O que é irretroatividade? Significa que o Estado não pode retroagir, voltar no tempo e buscar fatos geradores passados. Só fato gerador presente e futuro, tá? Essa é a regra, tá, pessoal? Fatos geradores presentes e futuros. Quais são as exceções, pessoal? Exceção a essa regra. Quando se fala de lei que pune crimes fiscais, ou seja, a lei por sonegação fiscal é um crime de natureza fiscal. Se houver alteração na lei para beneficiar a situação daquele que cometeu o crime, será aplicado a irretroatividade. Veja, pessoal, aí é regra de direito penal, né? Mas mesmo assim, pessoal, é uma exceção à regra. Qual regra? Se for lei explicativa ou qualquer tipo de benefício que for aplicado em relação a crimes de natureza tributária. Beleza? Pessoal, princípio da isonomia também é muito importante. O que fala de isonomia? Isonomia é tratar todos iguais? Não. É você tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Estabelecendo o quê? As suas desigualdades, correto? Esse princípio da isonomia, ele tem como desdobramento o princípio da capacidade contributiva e o princípio do non-olet. O que é non-olet? Princípio do que o tributo não tem cheiro. Non-olet diz o seguinte, que ainda que, independentemente da origem, ainda que remota da renda do contribuinte, ele vai, se ele realizou o fato gerador, ele vai pagar imposto de renda. O que ele está falando? Que um traficante, por exemplo, de drogas, ele tem, se ele obtiver renda, ele vai ter que pagar imposto de renda. Porque tributo não tem o quê? Não tem cheiro, pessoal. Que uma casa que é explorada, que explora prostituição, terá que pagar IPTU sim, claro. Porque tributo não tem o quê? Não tem cheiro, pessoal. Pessoal, isso é o non-olet, que faz parte, é um desdobramento da isonomia. Mas um subprincípio, que é um desdobramento da isonomia, o mais importante é o da capacidade contributiva. E o que fala o princípio da capacidade contributiva? Pessoal, ele afirma que sempre que possível, os tributos serão graduados, serão cobrados, de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Significa, se você ganhar mais, em tese você paga mais. Se você ganhar menos, você paga menos.
Daí, pessoal, nesse princípio da capacidade contributiva, você tem duas situações que são importantes. Há de se verificar que existem tributos com alíquotas, olha só, de novo, hein, pessoal, com alíquotas progressivas e tributos com alíquotas seletivas. Então, olha só, progressivas e seletivas. Quais são os tributos que têm as suas alíquotas progressivas? Pessoal, até dezembro do ano passado, eram 3 tributos que tinham suas alíquotas progressivas. O IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, de competência dos municípios. O ITR, que é Imposto Territorial Rural, que é o imposto cobrado de fazendas, sítios, de competência da União. E o imposto de renda ou provento de qualquer natureza, de competência da União. Nós tínhamos, até no passado, um acréscimo jurisprudencial do ITCMD. O que é o ITCMD? Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. O tributo, o imposto da herança, da doação, de competência dos estados. Mas veja, até dezembro, esse imposto aqui, que nós chamamos de ITCMD, ele não figurava dentro daqueles que a Constituição Federal estabelece como alíquotas progressivas. Era uma inclusão jurisprudencial. Veio a emenda constitucional 132 de 2023, reforma tributária, e falou: agora terão suas alíquotas progressivas o IPTU, o ITR, o imposto de renda e agora, constitucionalmente estabelecido, o imposto de transmissão, causa-mortes e doações. Pessoal, isso aqui pode cair na prova da ordem? Pô, se eu sou examinador, é uma questão que eu cobraria, que aí pouca gente ia saber, tá? Por quê? Porque a pessoa estudou até o ano passado que era só 3. Imposto ITR, IPTU e mais o imposto de renda. E agora? Agora são 4. ITR, IPTU, imposto de renda e o imposto sobre transmissão de causa-mortes e doações, ou doações. Meus amigos, isso são tributos de alíquotas progressivas. Veja, o IPTU e o ITR é uma progressividade que a gente chama de social. Por quê? Função social da propriedade urbana e rural. Se você tem uma propriedade improdutiva, a alíquota de ITR será maior. Se você tem uma propriedade urbana que você não construiu, você só tem um terreno, você tem que construir, porque aquele imóvel, ainda que seja urbano, ele tem que cumprir a sua função social. Se você não faz, você terá alíquotas progressivas até que você edifique naquele imóvel. Pessoal, imposto de renda, tá claro, você tem as faixas de imposto de renda de acordo com o quê? Com o patrimônio da pessoa, 7, 15, 27,5%, não é isso? E o ITR, pessoal, o ITCMD agora vai ser de acordo com a herança. Se você tem uma herança menor, você vai pagar menos. Aqui em Brasília, por exemplo, você pagava 4%. Em outros estados, em fase do permissivo jurisprudencial, por exemplo, Pará, você começava com 4%, mas ia até 8%. Tá? Agora todos os estados deverão aplicar alíquotas progressivas ao ITCMD, inclusive no Distrito Federal. Tá? Amigão, olha só, falamos aqui dos tributos com alíquotas progressivas. Agora, existem 2 tributos que têm suas alíquotas seletivas. E seletividade, pessoal, tem a ver com, olha aqui, ó, isonomia, progressivos e seletivos. Pessoal, a seletividade aqui, ó, ele tem a ver com um negócio chamado essencialidade do produto ou da mercadoria. Pessoal, preste bem atenção nessa parte, porque pegadinha de prova e quando cai é um arraso. A Constituição Federal fala o seguinte, que 2 tributos poderão ou terão suas alíquotas seletivas. Olha só, o IPI
e o ICMS. Pessoal, o IPI e o ICMS, sendo que o IPI será seletivo. E o ICMS poderá. Pessoal, um será e o outro poderá. Tem diferença? Claro que tem, pessoal. Significa na prática que, se eu estou falando de um produto industrializado, se aquele produto que é industrializado, ele é essencial, produtos da linha branca, por exemplo, as suas alíquotas de IPI necessariamente serão o quê? Serão seletivas. E quando você fala de seletividade, significa inversamente proporcional à sua essencialidade. Se ele é muito seletivo, a alíquota menor. Se ele é muito essencial, a alíquota menor. Se ele é pouco essencial, a alíquota maior. Ok? Isso a gente chama de o IPI, que será seletivo. E o ICMS, pessoal? O ICMS é um tributo de competência dos estados. E se ele é de competência dos estados, cada estado vai definir as alíquotas internas de ICMS. Então, ele pode, por exemplo, dar um tratamento diferenciado do produto da linha, uma mercadoria que pertence à cesta básica, de um produto que é supérfluo. Mas eu preciso proporcionar, estabelecer esse tratamento diferenciado? Não. Por quê? Porque aqui é uma faculdade e aqui é imperativo. ICMS poderá ser seletivo e o IPI será seletivo. Pessoal, isso nós chamamos de princípio da capacidade tributária, no que diz respeito a quem, pessoal? No que diz respeito às suas a sua essencialidade ou seletividade dos produtos. Meus amigos, eu falei o seguinte para vocês, que a Constituição Federal estabelece 2 limites essenciais ao poder tributário. Primeiro são os princípios, são esses aqui que nós falamos. E agora? Bom, agora nós temos as imunidades tributárias, que também é uma limitação constitucional ao poder tributário do Estado. Pessoal, imunidade significa regra negativa de incidência tributária. Professor, de novo, imunidade é uma regra negativa de incidência tributária ou de competência tributária. Por que eu digo isso? A Constituição Federal fala o seguinte, é vedado, pessoal, se é vedado é o quê? É proibido, não é isso? É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Quem são esses aqui, pessoal? Os entes competentes. Então, é vedado a esses aqui instituir impostos. Pessoal, qual é a única forma de você instituir imposto? Não é por lei? Eu não preciso ter uma lei, o princípio da legalidade. Eu não preciso ter uma lei instituindo tributo, e uma vez instituído tributo por lei, eu vou esperar que o contribuinte realize um fato que gere uma obrigação, que é o fato gerador. Uma vez realizado o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Pessoal, veja, a Constituição Federal trata, é vedado, é proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos. Ele está falando qual imposto? Não. Qualquer imposto. Em relação a quem? Em relação a entes federativos, em relação a templos de qualquer culto, em relação aos partidos políticos com inscrição regular junto ao TSE, em relação aos sindicatos de empregados, não se aplica aos patronais, mas de empregados, e aí se estende às centrais sindicais, às federações e confederações de trabalhadores. É também vedado a instituição de impostos em relação a entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. Olha só, pessoal. É vedado. Se é vedado, significa você não pode instituir tributo. Você não pode criar uma lei estabelecendo a cobrança de tributo em relação a quem? Em relação aos outros entes federativos, pacto federativo. Em relação aos templos religiosos, templos de qualquer culto. Em relação aos partidos políticos e suas fundações. Em relação aos sindicatos de empregados, não se aplicando aos sindicatos patronais. Em relação ainda às entidades educacionais e assistenciais
sem fins lucrativos. Pessoal, olha só. Quando você fala entidade assistencial e educacional sem fins lucrativos, não significa, cuidado com isso, pelo amor de Deus, não significa que essas entidades não terão lucro. Quando fala que uma entidade é sem fins lucrativos, significa que o lucro que for obtido por aquelas entidades, seja educacional ou assistencial, deverá ser aplicado 100% na atividade, sem que haja permissão de quê? Divisão de lucros. Isso é uma entidade não sem fins lucrativos. Então, uma ONG, por exemplo, se for sem fins lucrativos, está imune ao pagamento de qual imposto? Qualquer imposto. Imposto de competência da União, imposto de competência dos estados e imposto de competência dos municípios. Pessoal, eu estou falando de impostos. Por quê? Nós temos 5 espécies tributárias: os empréstimos compulsórios, as contribuições especiais, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Essa imunidade aqui é de impostos, pessoal, veja só. Imunidade genérica. Genérica, olha aí no nosso material. Genérica só de impostos. Pessoal, isso cai na prova da ordem sempre. Agora, no material aí, professor, fala de imunidade específica, ou seja, imunidade se aplica só àquele tributo. Nós temos aí aquelas que são as mais comuns, aquelas que mais caem na prova da ordem. A imunidade, por exemplo, de ITR. Pessoal, ITR, Imposto Territorial Rural. E o que a Constituição Federal fala? Todo proprietário de uma pequena gleba rural estabelecida por lei, desde que única, estará imune ao pagamento da contribuição, ou seja, do ITR. Pessoal, primeira coisa, Constituição Federal só trata de imunidade tributária. Professor, para que o senhor está falando isso? Porque lá no texto constitucional, por vezes, você vai falar o seguinte: fulano de tal está isento do pagamento do tributo. No caso aí do ITR, fala o seguinte: proprietário de uma pequena gleba rural, desde que única, estará isento do pagamento do ITR. Pessoal, se está na Constituição Federal, não se trata de isenção, e sim de imunidade. Professor, mas imunidade e isenção tem diferença? Tem. Enquanto a imunidade tributária é uma regra constitucional, a isenção, pessoal, ela é uma regra legal, é um favor legal, é uma dispensa legal. Legal de quem? Daquele que tem competência tributária. Ou seja, se eu sou competente para instituir o IPVA, qual seja, os estados e o Distrito Federal, o estado que quiser dispensar ao cidadão do pagamento do IPVA, ele vai criar uma lei estadual dispensando a figura do proprietário do veículo automotor, por exemplo, no Distrito Federal, com mais de 15 anos de fabricação, ao pagamento do IPVA. Pessoal, isenção é regra legal. De quem? Daquele que tem competência para instituir o tributo. Quais sejam? União, estados, Distrito Federal e municípios. E a imunidade, pessoal? Imunidade é regra constitucional. Lembrando que essas imunidades genéricas que eu falei aqui, ó, a religiosa, partidária, federativa, institucional, assistencial, já foram definidas como cláusulas pétreas. Pessoal, já são cláusulas pétreas. Não serão retiradas do texto constitucional. Podem ser acrescentadas outras imunidades aqui? Pode, mas retirar essa aqui, jamais. Tá certo, pessoal? Vejam, isso eu estou falando de quê? Das imunidades genéricas. Mas e as imunidades específicas, pessoal? ITR, proprietário de uma pequena gleba rural. O que é uma pequena gleba rural? Depende, pessoal. Depende de quê? Da lei. E o que a lei fala? A lei fala, olha, para ser considerado uma pequena gleba rural, depende do local onde estiver localizado o seu sítio, a sua fazenda. Se ela estiver localizada lá no Pantanal Mato Grossense, na região norte, por exemplo, floresta amazônica, são 100 hectares, uma pequena gleba rural. Se estiver localizado no semiárido, até ali o Vale do Jequitinhonha, que é o norte de Minas, por exemplo, você está falando de 50 hectares. E no restante do país, 30 hectares. Veja só, essa imunidade específica de TR, ela é condicionada, primeiro,
Para ser uma pequena propriedade rural, você tem que ver onde que está localizada. Pô, a minha propriedade está localizada no Distrito Federal. Bom, se é no Distrito Federal, está na região amazônica? Não. Está no semiárido? Não. Então, são 30 hectares. Mas tem uma segunda condição, tem que ser única. E quando fala única, pessoal, é única mesmo. Única é, você não pode ter uma outra gleba rural, nem um imóvel urbano. Aí eu tenho uma chácarazinha e tenho uma casa aqui na Asa Norte. Não tem imunidade, porque tem que ser única. Única é única mesmo, tá? Ah, mas eu tenho só essa chácara. Então, você tem imunidade. Ah, professor, mas ainda que eu não plante nada, pessoal, ninguém fala de plantar, de produzir ou deixar de produzir. A gleba rural, ela é produtiva ou não, pouco importa, mas ela é pequena? Sim, definida na lei. É única? É, então não pago, não pago ITR. Mas por que eu não pago? Porque eu estou sendo isentado ou porque eu estou imunizado? Você está imunizado, porque está na Constituição Federal. E a Constituição Federal só trata de imunidade tributária. Beleza, pessoal? Uma outra específica de TBI, que inclusive caiu na última prova da OAB, pessoal. Imunidade específica de TBI. Qual era o probleminha? O problema é o seguinte: fulano de tal, ou seja, Kleber, ele quer ingressar numa sociedade empresária chamada Alfa Limitada. Eu quero integrar eu quero ser sócio dessa Alfa Limitada. Só que o Kleber, ele tem que fazer o quê? Eu tenho que integralizar minhas cotas societárias. Pessoal, o que significa isso? Toda vez que você vai iniciar uma sociedade empresária, principalmente limitada, você tem o quê? Você tem um contrato social. Nesse contrato social, você tem lá o valor do capital social da sociedade. E tem as divisões. Então, digamos que eu queira me associar com o Miguel. Então, eu chego com o Miguel e falo, Miguel, vamos abrir um mercado? Bora. Vai ser limitada? Vai. Qual o valor do capital social? R$1 milhão, Miguel. Beleza. Aí você vai ter 50% e eu vou ter 50%. E agora? Bom, a gente vai ter que integralizar. Como assim? Miguel, esse seu R$500 mil, você pode fazer um depósito numa conta da pessoa jurídica da nossa empresa, ou você pode transferir um bem. Ele falou, não, tudo bem, eu tenho R$500 mil, está aqui. Estou garantido lá a minha parte. Significa que a partir de agora, os bens do Miguel se separam dos bens da sociedade. Isso a gente chama de separação patrimonial, que é matéria de direito empresarial. Só que o Kleber tem que integralizar também. Só que eu não tenho R$500 mil, mas eu tenho um imóvel que vale R$500 mil. Eu tenho que integralizar, não tem? Eu pego e falo o seguinte, olha só, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho imóvel. Eu vou pegar esse imóvel e vou transferir para a sociedade. Veja, pessoal, o imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, é um imposto que você paga quando você transfere bens de uma pessoa para outra. Pode ser pessoa física para pessoa física, pessoa física para pessoa jurídica para pessoa jurídica. Tanto faz. O fato gerador é transmissão de bens imóveis. Se eu transmito um bem imóvel, existe a incidência do ITBI. Só que a Constituição Federal fala o seguinte, quando se tratar de fusão, incorporação, integralização de cotas societárias ou extinção de empresa, você está imunizado. Pessoal, nesse caso, o problema era esse. Queria saber se estava isento ou estava imune. Vem cá, essa previsão é constitucional ou está na lei do município? É constitucional. Então, é imunidade. E a imunidade o quê? Específica ou genérica? Específica, só de TBI. Pessoal, veja, nesse caso, eu não pagaria o ITBI, por quê? Porque a Constituição Federal fala que quando você utiliza o imóvel para integralizar as cotas societárias, essa transferência não haverá o quê? Incidência de ITBI. Pessoal, tudo tranquilo até agora? Podemos continuar? Falta pouco tempo, mas vamos continuar. Pessoal, isso a gente chama de imunidade específica de ITBI. Nós temos uma outra aqui que nós chamamos de imunidade de contribuições sociais. Pessoal, contribuição social é uma variação das contribuições especiais. Lembra da contribuição especial, que é uma espécie tributária? Ela pode ser o quê? De natureza social, de natureza interventiva ou parafiscal. Pessoal, nesse caso, essa imunidade de contribuições sociais se aplica só a entidades assistenciais sem fins lucrativos. Mas espera aí, professor.
O senhor acabou de falar que uma entidade assistencial educacional sem fins lucrativos está imune ao pagamento de impostos. Pessoal, eu falei de impostos. Contribuição é uma outra espécie tributária. Significa dizer que as entidades assistenciais e só assistenciais não se aplica, pessoal, às educacionais. Caiu na prova ano passado da OAB, primeira fase. As entidades assistenciais sem fins lucrativos possuem imunidade dúplice, ou seja, eles carregam aquela imunidade genérica de impostos, ou seja, uma ONG, uma entidade assistencial sem fins lucrativos, é imune ao pagamento de impostos e de contribuições especiais. Pessoal, caiu na prova da ordem, foi um arraso. Por quê? Porque o cara só lembrava que a entidade assistencial não pagava imposto, não lembrava das contribuições especiais de natureza social. Então, entidades assistenciais até agora, pessoal, você vai errar isso? Jamais. Tem imunidade dúplice, porque não paga imposto e não paga contribuição social. ICMS e exportação. Pessoal, pense na regra geral. Toda vez que você exporta produtos, você paga o imposto de exportação. E os demais você está imunizado. Quando você importa, traz mercadorias estrangeiras para dentro do território nacional de forma definitiva, você suporta toda a carga tributária. Exportou, só paga o imposto de exportação. Importou, carrega toda a carga tributária. Quando você fala que você exporta e você paga só o imposto de exportação, significa o ICMS, por exemplo, exportação, você estará imunizado. Pessoal, essas são as imunidades tributárias. Terminamos, portanto, o que nós chamamos de limitações constitucionais ao poder tributário do Estado, princípios e imunidades tributárias. Pessoal, seguindo aqui o nosso roteirinho, obrigação tributária. O que é uma obrigação tributária? Conceito. Pessoal, a doutrina estabelece que a obrigação tributária é uma relação jurídica estabelecida entre o contribuinte, que é aquele que paga tributo, e o fisco, que é aquele que cobra o tributo. Esse fisco pode ser quem? Pode ser o ente tributante ou quem tem capacidade tributária ativa. Porque quem tem capacidade tributária ativa, ele não pode criar, ele não legisla, mas ele pode arrecadar, fiscalizar e ficar com o fruto da arrecadação. Se é uma relação jurídica entre o contribuinte e o fisco, fazenda pública, ente federativo, quem tem capacidade tributária ativa, ele vai ter que ter um objeto. E quais são os objetos das obrigações tributárias, pessoal? O objeto da obrigação tributária é obrigação de dar ou pagar, é a mesma coisa. Ou obrigação de fazer, não fazer ou tolerar. Quando você fala que você paga algo para o fisco, para a fazenda pública, ou seja, paguei IPTU, realizei uma obrigação principal. Paguei o IPTU atrasado, então paguei o IPTU mais uma multa. As duas, tanto IPTU como multa, são obrigações principais. Só que, por outro lado, você tem o que nós chamamos de deveres instrumentais tributários, ou obrigações acessórias. Pessoal, obrigação acessória é a obrigação de fazer, não fazer ou tolerar. Significa que quando eu emito uma nota fiscal, por exemplo, eu não estou pagando nada, por enquanto. Eu estou só fazendo o quê? Realizando algo em favor do fisco, em favor da fiscalização tributária. Nesse momento que eu emito nota fiscal, eu estou realizando uma obrigação acessória, obrigação de fazer. Quando eu me inscrevo no CNPJ, eu estou realizando uma obrigação acessória. Quando eu pago uma multa tributária, obrigação principal. Verdade é o seguinte, pessoal, que em matéria de tributário, veja só, como que é no direito civil? No direito civil, o professor fala o seguinte: o acessório segue a sorte do principal. Ou seja, se eu não tenho principal, eu não tenho acessório. Em matéria de direito tributário, esquece isso, pessoal. Por quê? Você pode ter obrigação principal e não ter acessória. Você pode ter obrigação só acessória e não ter principal. Como seria você ter obrigação acessória e não ter principal? Vamos voltar lá, pessoal, para aqueles imunes. Um templo de qualquer culto, uma igreja, ele tem imunidade o quê? Genérica, não é isso? Não paga imposto. Qual imposto? Qualquer imposto. Agora, o fato dele não pagar imposto, ele não tem uma obrigação principal de pagar imposto, correto? Mas ele tem a obrigação acessória de declarar imposto de renda. Ele não paga imposto de renda, mas declara imposto de renda. Então, a igreja,
ela não tem obrigação principal, mas tem obrigação acessória. E agora que vem o pulo do gato, pessoal. Ele não tem obrigação principal e tem acessória. Bom, como é que ele tem acessória sem ter o principal? Porque em direito tributário isso não existe, tá? De você um seguir o outro. Eu não tenho obrigação principal de pagar imposto de renda, mas eu tenho obrigação acessória de declarar imposto de renda. E se eu, templo, não declarar o imposto de renda? Pessoal, eu descumpri uma obrigação acessória. Vai ser aplicado o quê, pessoal? Uma multa. Eu vou ter que pagar uma multa. Ou seja, o descumprimento de uma obrigação acessória vai nascer uma principal na forma de multa. Meus amigos, resumo: obrigação tributária principal, ela não, a obrigação acessória não depende da principal. E, principalmente, se você só tem acessória e você não cumpre a acessória, vai ser imposta uma multa. E se é multa, você paga. E se você paga, é obrigação principal. O descumprimento de uma obrigação acessória faz nascer uma principal na forma de multa. Pessoal, isso é obrigação tributária. Seguindo nossa linha do tempo, depois da obrigação tributária, já nasceu a obrigação tributária com o fatirador. Agora o Estado tem que constituir o crédito. Pessoal, é importantíssimo. O que é lançamento tributário? E qual é a sua natureza jurídica? Lançamento tributário, pessoal, é o ato administrativo plenamente vinculado, que está lá no conceito de tributo, realizado pela autoridade administrativa competente. Quem é essa autoridade administrativa competente, pessoal? A autoridade administrativa competente é o agente público competente. Ou seja, só quem constitui o crédito em nome do Estado é o agente público definido por lei. Contribuinte não realiza lançamento, pessoal. Só quem realiza lançamento é a autoridade administrativa competente. O contribuinte, no máximo, contribui com o procedimento. Ou seja, o CTN divide o lançamento tributário, essa constituição do crédito tributário, em 3 espécies. Ou é de ofício, por declaração ou homologação. Quando você fala que é de ofício, não há participação do contribuinte. O fisco, essa autoridade competente, ele já detém todas as informações e vai realizar o quê? O lançamento, mandando para sua casa uma notificação de lançamento. Por outro lado, você tem um lançamento que a gente chama de lançamento por declaração. É o caso aí do ITCMD, em que você declara e, diante da declaração que você passa para o fisco, para a autoridade administrativa competente, ele vai realizar o lançamento. Emite lá uma guia, você paga e extingue a obrigação. E, por outro lado, pessoal, você tem aquele tipo de lançamento que o contribuinte participa 100% do procedimento. Como assim, professor? ICMS, por exemplo, o contribuinte, na figura do seu contador, logicamente, ele vai definir qual é a matéria tributável, ele vai verificar qual é a alíquota que ele vai pagar de ICMS, ele vai pagar antecipadamente e você vai ter que esperar 5 anos para que a autoridade administrativa competente homologue, confirme, ratifique aquele pagamento antecipado que você fez. Isso nós chamamos de lançamento por homologação. Pessoal, cuidado com o imposto de renda, porque o imposto de renda, ainda que exista a declaração de imposto de renda, é um tributo lançado por homologação, porque na homologação também existe uma declaração. Só que você verifica a matéria tributável, você declara e paga antecipadamente tributo, cabendo à autoridade competente tão somente para praticar o quê, pessoal? A homologação, ratificação ou confirmação daquele pagamento antecipado. E esse prazo, para que ele homologue, será de 5 anos. Passados 5 anos, pessoal, essa autoridade competente não fez nada, significa que haverá o que nós chamamos de homologação tácita. Subtende-se que aquele pagamento que você, contribuinte, fez de forma antecipada está correto. Meus amigos, fechamos exatamente o meio-dia o lançamento tributário. Nós temos ainda a questão da administração tributária, tá? Que vou falar bem rápido. 1 minuto eu falo de administração tributária para vocês. Pessoal, a administração tributária está previsto no CTN, Código Tributário Nacional,
parte final do CTN, e é dividido em 3 grandes grupos: fiscalização, dívida ativa e certidões. Fiscalização, o que você tem que saber de fiscalização? Que existe uma cooperação entre fiscos para fiscalizar. Que você e contribuinte tem que tolerar a fiscalização tributária. É o quê? Uma obrigação acessória, tolerar fiscalização tributária. Enquanto dívida ativa, quando você não paga um tributo, pessoal, o seu nome será inscrito numa relação de devedores do fisco. A essa relação, nós chamamos de dívida ativa do Estado, que pode ser débito de valores tributários e não tributários. Dever para o Estado está lá na lista negra do Estado. Qual é o efeito de quando você não paga tributo, seu nome vai lançado na dívida ativa do Estado, da União, do município? Pessoal, a partir do momento que o Estado lança o seu nome de dívida ativa, tem alguns efeitos. Quais são os efeitos principais? Protesto ou negativação do nome do contribuinte. Suspensão do prazo prescricional por 180 dias. E impossibilidade de você, contribuinte, alienar bens, sob pena de ser considerado fraudulento ou fraudulenta aquela negociação. Pessoal, veja que os efeitos que geralmente você tem na citação de uma execução não se aplica à execução fiscal. Por quê? Porque os efeitos são antecipados à inscrição em dívida ativa. E, por fim, você tem na administração tributária que nós chamamos de certidões. Quais são os 3 tipos de certidões emitidos pela Receita Federal, pelo Fisco? Certidão positiva. Pessoal, positiva é ruim. Por que é ruim? É porque você é positiva de débito tributário. Essa certidão positiva não te dá o que nós chamamos de regularidade fiscal. Em contrapartida, você tem 2 certidões que dão regularidade fiscal ao contribuinte. É a certidão negativa e a positiva com efeito negativo. A negativa é quando você não deve nada. E essa positiva com efeito negativo? Pessoal, imagina só que você está devendo para o fisco um valor e, de repente, você chega lá e parcela a dívida. Pessoal, parcelou, suspendeu. O quê? A possibilidade do Estado cobrar. Se está suspenso da propriedade, a possibilidade do Estado cobrar aquela dívida, você vai ter uma certidão positiva, porque você deve, mas com efeitos de negativa. Ou seja, é uma certidão que ainda que você declare que você deva para o fisco, mas em alguma situação, em alguma medida, você conseguiu o quê? Um parcelamento, uma transação, uma compensação, um depósito montante integral, ou seja, alguma situação que te deu uma regularidade fiscal que você precisa, por exemplo, apresentação em uma licitação pública, por exemplo. Tá? Então, essas aí são, a gente chama de administração tributária, certidões, dívida ativa e fiscalização. Agora, terminamos de verdade, pessoal. Agradeço muito. Desculpe aí, atraso de 4 minutos, tá? Nós demos uma atravessada aí no horário, mas deu para aplicar todos os conceitos que eu queria nessa 1 hora. Tá? Agradeço demais a quem participou semana passada, quem participou só hoje, está ótimo também. E vamos conversar aí com a coordenação do curso de Direito, se tiver mais espaço para a gente falar, de repente, de assuntos pontuais, que a gente faz uma aula só de um assunto, vai ser ótimo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Está gravado. Quem quiser assistir novamente, fica à vontade. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau.